Olá, meu nome é Lucas, estou falando aqui pelo grupo 3, projeto Assistência, projeto de banco de dados para Casa Ismael, da assistente Gracélia. Esse aqui é o nosso grupo, formado pelo Lucas Lopes Frazão, por mim, Lucas Rodrigues Monteiro, Miguel Matos Costa, Rafael Xavier, Samuel Gomes e Sidney Fernando. O projeto foi dividido em três: os requisitos citados, os artefatos elaborados e as vantagens técnicas. No caso, slide. A documentação. Nós começamos pela elicitação de requisitos, né? Fizemos os requisitos em grupo para poder ver o que ficaria para o projeto. Depois nós fizemos o projeto conceitual, que no caso seria o modelo de entidade racional e o diagrama de entidade racional. Depois nós fizemos o DLD, que é o diagrama lógico de dados. E por último nós fizemos o projeto físico de implementação, que é basicamente os scripts do banco de dados. Eu vou passar para o próximo agora. Bom, eu sou o Lucas Frazão, e eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos elicitados. Os requisitos eles foram obtidos em uma entrevista que foi colaborativa entre a Gracelli e o Grupo 3, que foi mediada pelo professor. A entrevista com ela nos ajudou a entender o desafio da instituição que ela trabalha e elaborar um projeto que esteja alinhado com os objetivos que ela comentou. Então, com isso, nós compartilhamos informações e experiências para identificar as necessidades do que o banco de dados da Casa Ismael teria. Então, os requisitos, eles visam criar um sistema integrado para gerenciar os jovens que estão em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, ajudando a realizar as suas potencialidades e melhorar as suas condições de vida. Os requisitos foram elaborados considerando os objetivos da Gracélia, que foram cadastrar os jovens vulneráveis, registrar estudos socioeconômicos, cadastrar empresas e vagas e gerenciar o contrato entre jovens e empresa. Então, com base nisso, foram elicitados 3 tabelas de requisitos, sendo ela a primeira, o controle de jovem, onde a gente vai fazer a gerência desses jovens. O requisito 2, que foi o controle de empresa, onde a gente vai fazer a gerência das empresas cadastradas no banco. E o requisito 3, que é o controle de contrato, onde o objetivo é fazer o gerenciamento dos contratos que foram cadastrados no banco de dados. Então, com isso, eu passo para o próximo. Bom, eu sou o Samuel e eu vou falar sobre o MER que a gente fez. O MER é o modelo de entidade de relacionamento, e esse modelo é uma abordagem que usa entidades e seus relacionamentos para representar a organização e interações do mundo real, o que auxilia no projeto de banco de dados, ou seja, a forma como os dados serão organizados e relacionados entre si. Aqui na primeira imagem dá para ver as entidades que a gente criou, tem 19 entidades. Na segunda imagem tem os atributos de cada entidade, por exemplo, na entidade pessoa tem os atributos CPF, nome completo, RG, telefone e e-mail. E na terceira imagem mostra o relacionamento das entidades, por exemplo, o relacionamento entre a entidade jovem e endereço, onde um jovem reside em um endereço e o endereço pode ser residido por um ou vários jovens. Próximo. Bom, eu sou o Rafael e vou falar sobre o dicionário de dados, que é mais um artefato que a gente fez, que consiste numa coleção organizada de informações que vai descrever os elementos utilizados no sistema, né? Como as tabelas, os campos, os atributos e os significados desses atributos. Ele funciona como se fosse um glossário e fornece definições claras e detalhadas sobre cada elemento do banco, e ajuda a gente a entender e a interpretar as informações que estão armazenadas ali. O dicionário ele auxilia a gente a padronizar, documentar e compreender o sistema, e facilita com que a gente se comunique, nós que fizemos o banco, nos comuniquemos com quem vai usar o banco, né? E aqui do lado direito a gente tem a entidade jovem, que tem os atributos dela, a descrição dos atributos, o tamanho, as propriedades, etc. Vou passar para o próximo. Eu sou o Miguel, vou falar aqui um pouco sobre o diagrama entidade de relacionamento, DER, e o diagrama lógico de dados, o DLD. Começando aqui pelo diagrama entidade de relacionamento, ele é uma representação visual que mostra todas as entidades de um sistema e o relacionamento entre essas entidades. E é uma forma mais simples de ilustrar as informações que estão organizadas, como as informações estão organizadas e como elas se conectam. O DER é utilizado para planejar e para projetar bancos de dados, ajudando a entender como essas informações estão armazenadas e como elas estão relacionadas. Aí agora eu vou falar sobre o DLD. O DLD ele é uma representação
que descreve a estrutura e organização lógica de um banco de dados. Ele apresenta todas as tabelas do banco de dados, seus atributos e relacionamentos, e indica também como os tipos de dados de cada atributo, como números, textos e datas. E agora eu passo para o próximo. Olá, o meu nome é Sidney. E bom, esse slide aqui ele busca mostrar como foi feito esse mapeamento. Primeiro a gente tem o DER e em segundo temos o DLD, mostrando ali as tabelas que foram implementadas, seus respectivos atributos e relacionamentos e a cardinalidade entre eles. E é possível também ver na última a implementação desse banco de dados. E a gente colocou uma tabela para exemplificar, por exemplo, uma visão desses dados aí, nesse caso aí apresenta o nome do jovem, o seu telefone de contato, a descrição da situação dele, do estudo sobre ele, seu sexo, a cor, as suas competências e alguma observação que eventualmente pode ser cadastrada também para esses jovens. E, como eu disse, esse é um exemplo de uma das informações que podem ser obtidas com a utilização do banco. E aí isso nos leva também às vantagens técnicas e benefícios do projeto de banco de dados. Bom, primeiro falando sobre as vantagens técnicas, nós temos a escalabilidade e flexibilidade. O que isso quer dizer? Que nós desenvolvemos o banco de dados de uma forma escalável, permitindo que o cliente possa expandir facilmente sua estrutura à medida que suas necessidades crescem. E, além disso, nós projetamos o banco de dados de forma flexível, adaptando-se às mudanças e atualizações futuras sem comprometer a estabilidade do sistema. Então, com o crescimento contínuo da instituição e a demanda constante, é crucial contar com um banco de dados que seja escalável e é capaz de acompanhar o aumento de volume de informações. Além disso, a flexibilidade do banco é essencial para se ajustar a mudanças e atualizações futuras. Então, garante que a Casa de Ismael possa realizar melhorias contínuas em suas atividades e proporcionar um ambiente seguro e eficiente para os jovens que estão cadastrados. A segunda vantagem técnica que nós colocamos é o controle de acesso flexível, que o sistema permite o cadastro de novos usuários e atribuições de papéis específicos, ampliando a flexibilidade e a adaptabilidade do sistema às necessidades da Casa de Ismael. Então, novos usuários eles podem ser cadastrados e para eles podem ser atribuídos papéis personalizados. Isso garante que cada usuário tenha acesso apenas às informações e funcionalidades relevantes à sua função dentro da Casa Ismael, que aumenta a segurança e a eficiência na gestão do banco de dados. A terceira vantagem técnica é que a integridade e consistência de dados. O que isso quer dizer? Que o nosso projeto de banco de dados ele garante a integridade dos dados e protege contra inconsistências e duplicações. Isso promove uma confiabilidade das informações e possibilita análises precisas. E, além disso, a consistência dos dados facilita a compreensão e interpretação dos mesmos, né? Com um banco de dados bem estruturado, a instituição ela pode obter uma visão unificada dos dados, evitando interpretações erradas, e a confiabilidade e coerência dos dados fornecem uma base sólida para a tomada de decisões estratégicas e auxilia no planejamento e gestão eficaz do programa de jovens aprendizes da Casa de Ismael. E agora, as vantagens de negócio. Em primeiro, a agilidade e eficiência no projeto de seleção, ou seja, o projeto de banco de dados ele possibilita uma seleção mais ágil e eficiente dos jovens, levando em consideração seus perfis, habilidades, competências e requisitos que as empresas especificam. Isso contribui para o melhor direcionamento dos jovens para as vagas mais adequadas e aumenta as chances de sucesso. E a nossa segunda vantagem é a melhoria na gestão de empresas e vagas, que com controle e gerenciamento adequado das empresas e vagas, a Casa de Ismael ela pode estabelecer parcerias mais sólidas e ampliar as oportunidades de colocação dos jovens no mercado de trabalho. E isso fortalece o programa de jovens aprendizes e proporciona benefícios tanto para os jovens quanto para as empresas envolvidas. E a terceira vantagem é a facilidade na gestão de contratos.
O sistema de banco de controle de contratos, ele oferece uma visão abrangente e simplificada eh, sobre os contratos estabelecidos com a empresa. Isso facilita a gestão dos contratos, incluindo prazos, renovações e substituições, garantindo que o programa de jovens aprendizes seja executado de forma eficiente e dentro das conformidades legais. Bom, em resumo, a implementação do banco de dados na casa de Ismael, ela traz benefícios significativos. Além de melhorar a eficiência operacional e facilitar a tomada de decisões embasadas, o banco de dados permite o registro do histórico e acompanhamento de jovens, empresas e contratos, que promove uma gestão mais eficaz do programa de jovens aprendizes. E, por fim, nós vamos falar dois aspectos positivos e dois aspectos negativos em relação à implementação desse tipo de trabalho na disciplina. Dois aspectos positivos que nós discutimos é que muitas perspectivas, um projeto em grupo, né, traz muitas perspectivas que enriquecem o projeto e permite identificar novas oportunidades e desafios. E outra também é que uma aplicação de um projeto prático traz aplicações práticas dos conceitos e habilidades e aumenta a motivação dos alunos e a relevância da disciplina. E dois aspectos negativos, porque a restrição de acesso e disponibilidade de dados pode dificultar a obtenção de informações necessárias para o trabalho final, e a falta de experiência prática dos alunos ou de alguns alunos pode dificultar a aplicação dos conceitos e identificar soluções eficazes. Bom, e então essa foi nossa apresentação e muito obrigado pela sua atenção.